Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós vamos fazer a leitura corrida das referências do capítulo de número 10 de 1 Coríntios, para que amanhã nós possamos estar iniciando já num novo capítulo, tá certo, irmãos? Mas eu queria reforçar mais uma vez com os irmãos de um modo geral, né? Todos aqueles que me veem, que me ouvem, que me assistem, amigos, ouvintes, telespectadores do nosso canal, a respeito da máscara que eu estou usando, né? Muitas pessoas querem saber por que eu estou usando máscara, né? E eu tenho falado, tenho reforçado sempre no começo de cada vídeo, é porque eu estou fazendo uns procedimentos dentários, né? Mas estamos encerrando já, graças a Deus. Até o final do mês, eu creio que vai estar completamente encerrado. Aí eu estarei já tirando a máscara, tá bom, irmãos? Esse é o único motivo, tá certo? Mas vamos à leitura da Santa Palavra de Deus, né? 1 Coríntios, capítulo de número 10. Está escrito o seguinte: não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas tentaram. Não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas o tentaram. 1 Coríntios, capítulo número 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma pedra espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. E não tentamos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelos destruidores. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. A idolatria e o culto de demônios. Portanto, meus amados, fuge da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo,
que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Liberdade e caridade cristãs. Ou irritaremos o Senhor, ou nós somos mais fortes do que Ele? Vamos repetir. Liberdade e caridade cristãs. Ou irritaremos o Senhor, ou somos mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é do outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outrem? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo que dou graças? Portanto, quer comas, quer bebas, ou faças outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Senhor, louvado seja Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, fechamos hoje aqui, né, a nossa leitura, né, da meditação do capítulo de número 10 de 1 Coríntios, né? E nós estamos, vamos entrar agora nas referências, né? Eu vou fazer uma leitura corrida para que possa fazer bem o elo de ligação de uma coisa com a outra aos ouvidos de todas as pessoas, dos ouvidos de modo geral, né? Para que possam ter um melhor entendimento, né, daquilo que Deus está pedindo e falando com cada um, tá certo? Então façamos uma leitura corrida, sem voltar aos versículos, apenas dando as referências para que os irmãos possam estar consultando, né? Mas fazendo a leitura corrida de um modo geral, tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então vamos às referências, né, do capítulo de número 10, né? Vou fazer a leitura apenas do primeiro versículo, para que possa dar o pontapé de saída, né? O pontapé de inicial, é a chamada partida, né? Que o versículo de número 10, ele trazem, né? Aleluia, glória a Deus. Não quero que ignoreis. Então a partida do título é: não devemos tentar a Cristo
como alguns dos israelitas tentaram. Né? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, e na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E as referências saem falando então sobre esse assunto, irmãos. Ela sai dizendo, né? É possível alguém ser redimido, desfrutar da graça divina e posteriormente ser rejeitado por Deus, por causa de conduta pecaminosa. Isso passa agora a ser confirmado por exemplos colhidos da experiência de Israel. Foram prostrados no deserto. Os israelitas foram alvos da graça de Deus no Êxodo. Foram libertos da escravidão, batizados, divinamente sustentados no deserto e tiveram íntima comunhão com Cristo. Mesmo assim, a despeito dessas bênçãos espirituais, deixaram de agradar a Deus e foram destruídos por Ele no deserto. Perderam a sua eleição divina e, portanto, deixaram de alcançar a terra prometida. Ver o estudo em Neemias, capítulo 14, versículo 30. O conserto de Deus com os israelitas. Página 333. O argumento de Paulo é que assim como Deus não tolerou a idolatria, pecado e imoralidade de Israel, assim também ele não tolerará o pecado dos crentes da nova aliança. Os crentes de hoje. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Essas coisas feitas em figura, o terrível juízo divino sobre os israelitas desobedientes, serve de exemplo e advertência aos que estão sob a nova aliança, para não cobiçarem as coisas más. Paulo adverte aos coríntios que se eles forem infiéis a Deus, como Israel, eles também serão julgados e não entrarão na pátria celeste prometida. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus, santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Escritas para aviso nosso, a história do julgamento divino do povo de Deus no Antigo Testamento ficou gravada nas Escrituras para bem advertir os crentes do Novo Testamento, ou seja, os crentes de hoje, contra o pecado e o cair da graça. Ver no versículo 12, ver em Neemias, capítulo 14, versículo 29, nota: olhe para que não caia. Os israelitas, como eleitos de Deus, pensavam que poderiam entregar-se sem perigo ao pecado, à idolatria e à imoralidade, porém foram julgados. Antes também os coríntios da atualidade, que acreditam que podem viver satisfazendo a carne, devem se dar conta
de que o juízo divino também os aguarda, caso não abandonem esses pecados. Aleluia, Pai. Fiel é Deus. O crente professo não pode justificar seu pecado com a desculpa de que ele simplesmente é humano e, portanto, imperfeito. E que nesse mundo todos os crentes nascidos de novo pecam por palavras, pensamentos e ações. Confira em Romanos capítulo 6, versículo 1. Ao mesmo tempo, Paulo assegura aos coríntios que nenhum crente precisa cair da graça e da misericórdia de Deus. O Espírito Santo afirma explicitamente que Deus outorga aos seus filhos graça suficiente para vencer todas as tentações e assim resistir ao pecado. A fidelidade de Deus expressa-se de duas maneiras. Ele não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. Ele ocorrendo a tentação, proverá os meios de suportarmos e vencermos o pecado. A graça de Deus, o sangue de Jesus Cristo, a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo que em nós habita. Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. E a intercessão celestial de Cristo proporcionam poder suficiente para a guerra do crente contra o pecado e contra as hostes espirituais da maldade. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Se o cristão entrega ao pecado, não é porque a graça divina é insuficiente, mas porque ele deixa de resistir pelo poder do Espírito Santo a seus próprios desejos pecaminosos. Romanos capítulo 8, versículo 13 e 14. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 24. Tiago capítulo 1, versículo 13 ao 15. Deus, com o seu divino poder, nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. E pela salvação concedida por Cristo, podemos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Colossenses capítulo 1, versículo 10 e 11. Ver em Mateus capítulo 4, versículo 1, nota sobre como vencer a tentação. Podemos suportar toda a tentação e escapar, se realmente desejarmos assim fazer, na dependência da fidelidade e do poder de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. O cálice de bênção, o cálice que tomamos na ceia do Senhor, tipifica a morte de Cristo e seu sofrimento sacrificial pelos pecadores. A comunhão do sangue de Cristo refere-se à participação do crente na salvação provida pela morte de Cristo. Confira, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. As Escrituras não ensinam que na ceia do Senhor, o pão e o fruto da videira
se transformam realmente no corpo e sangue de Cristo. Ver capítulo 11 de 1 Coríntios, versículos 24 e 25. Nota sobre a ceia do Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Sacrificam aos demônios. A idolatria envolve o culto aos demônios, direta ou indiretamente. Confira em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17. Salmos 106, versículos 35 ao 38. Ver o estudo, a idolatria e seus males, página 446. Esta está associada à avareza ou à cobiça. Ver em Colossenses capítulo 3, versículo 5, nota. Logo há poderes demoníacos por trás da paixão pelas riquezas, honrarias ou cargos mundanos. Vamos repetir. Sacrificam aos demônios. A idolatria envolve o culto aos demônios, direta ou indiretamente. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17. Salmo 106, versículo 35 ao 38. Ver o estudo, a idolatria e seus males, página 446. Está associada à avareza ou cobiça. Ver em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, nota. Logo, há poderes demoníacos por trás da paixão pelas riquezas, honrarias ou cargos mundanos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. O cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Participar da ceia do Senhor é compartilhar da redenção de Cristo. Do mesmo modo, participar de festas idólatras é compartilhar ou participar com os demônios. Verso 20. O erro de alguns em Corinto era não distinguir entre retidão e impiedade, entre o santo e o profano, entre o que é de Cristo e o que é do diabo. Não compreendiam o zelo santo de Deus. E eu digo que ainda hoje, muitos irmãos também não compreendem. Não batam no peito e digam, os crentes de hoje, não estou falando de maneira generalizada, né? Existem grandes exceções em todas as igrejas, todas as congregações, né? Mas ainda hoje, existem crentes que participam da mesa do Senhor e também participam da mesa dos demônios, enquadrado nos feitos das referências que está dizendo aqui nesta palavra, né? A pessoa não distingue e acha que pode estar com um pé no mundo e outro pé na igreja, que não tem problema, que os tempos são modernos, que é assim mesmo, né? Que faz parte da modernização da obra de Deus. Isso é balela, isso é conversa fiada, isso é papeada de demônios, de Satanás, isso é por enganação para roubar a salvação do homem e da mulher que age desta maneira, né? Ou você é santo ou você é profano. Não tem como você servir a dois senhores, né? Não tem como. Ou você há de odiar um e amar o outro, ou há de odiar um e amar o outro. Não tem como, né? É dessa maneira que a palavra de Deus nos mostra, nos ensina, nos corrige, né? O erro de alguns em Corinto era não distinguir entre retidão e impiedade, entre o santo e o profano, entre o que é de Cristo e o que é do diabo. Não compreendiam o zelo santo de Deus. Versos 22. Confira em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24. Josué
capítulo 24, versículo 19. E a gravidade da transigência com o mundo. O próprio Cristo falou a respeito desse erro fatal. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos repetir. E a gravidade da transigência com o mundo. O próprio Cristo falou a respeito desse erro fatal. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Fazei tudo para a glória de Deus. O objetivo principal da vida do crente é agradar a Deus. Vou repetir. O objetivo principal da vida do crente é agradar a Deus e promover a sua glória. Ver o estudo, a glória de Deus. Página 1183. Sendo assim, aquilo que não pode ser feito para a glória de Deus. Exemplo, em sua honra e ações de graças, como nosso Senhor, Criador e Redentor. Não deve ser feito de modo nenhum. Honramos a Deus mediante nossa obediência. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ações de graças. Confiança, oração, fé e lealdade a Ele. Viver para a glória de Deus deve ser uma norma fundamental em nossa vida. O alvo da nossa conduta e teste das nossas ações. Vou repetir essa nota final. Viver para a glória de Deus. Vamos pegar esse versículo inteiro, 31. Fazei tudo para a glória de Deus. O objetivo principal da vida do crente é agradar a Deus e promover a sua glória. Ver o estudo da glória de Deus, página 1183. Sendo assim, aquilo que não pode ser feito para a glória de Deus. Exemplo, isto é, em sua honra e ações de graças, como nosso Senhor, Criador e Redentor. Não deve ser feito de modo nenhum. Honramos a Deus mediante nossa obediência, ações de graças, confiança, oração, fé e lealdade a Ele. Viver para a glória de Deus deve ser uma norma fundamental em nossa vida. O alvo da nossa conduta e teste das nossas ações. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, irmãos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Eu queria só antes fazer uma menção que eu deveria ter feito no começo do vídeo e acabei não fazendo, né? Esse vídeo será visto pela maioria das pessoas no dia de amanhã. E amanhã, dia 14 de maio de 2023, é o dia denominado pelo mundo como Dia das Mães, né? E eu quero aqui prestar uma singela homenagem a todas as mães, né? Deixar todas elas, né? O meu abraço, o meu beijo, carinhoso e respeitoso ao mesmo tempo, né? Quero fazer menção de um versículo que está escrito na Bíblia, Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, falando a respeito da mãe, né? Está lá escrito em Isaías, capítulo 49, versículo 15. O Senhor disse o seguinte, né? A respeito do filho, né? Do filho que anda jogado pelo mundo, que anda largado, abandonado, né? Deus disse o seguinte em relação a esse filho, sobre o que a mãe faz por ele. Não é que a mãe fazia ou faria, não. Sobre o que a mãe faz por ele, né? Isaías capítulo 49, versículo 15. Pode uma mãe, Deus falando, foi o Senhor quem falou, pode uma mãe
esquecer-se tanto do filho que cria, do filho que amamentasse, ou amamentaste, o filho do seu ventre? O Senhor disse isso porque é impossível uma mãe esquecer o seu filho. Esteja ele onde estiver, perto ou longe, preso ou em liberdade, cativo, né? Ou podendo fazer a vontade do Senhor. A mãe fala com todos os filhos, a palavra de Deus fala com todos os filhos de forma generalizada, né? Ainda que essa se esqueceste, eu todavia me não esquecerei de ti. Né? Esta é a minha singela homenagem a todas as mães, deixando a cada uma delas dos quatro cantos da terra meu abraço, meu beijo carinhoso e respeitoso, o ósculo santo do qual é determinado pela santa palavra de Deus. Então, se você é mãe, receba aí esta minha singela homenagem. Jesus te ama e eu também. Amém, mamãe? Deus abençoe, um forte abraço. E continua nesta fé, neste fervor, neste amor imensurável, que maior do que este amor somente Deus tem. Né? Isaías, capítulo 49, versículo 15. Pode uma mãe esquecer-se tanto do filho que cria, do filho que amamentaste, filho do seu ventre? Ainda que essa se esqueceste, eu, diz o Senhor, todavia me não esquecerei de ti. Amém! Deus abençoe, um forte abraço, a paz do Senhor Jesus. E feliz Dia das Mães para todas as mães. Eu digo, Jesus te ama e eu também. Amém, mamãe? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.